Bom dia, docente. Bom dia a todos que me acompanham. O meu nome é Palmira Balati e estou aqui para a apresentação de mais uma norma contabilística de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. O meu trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivos, âmbito, definições, seleção e aplicação de políticas contabilísticas, alterações de políticas contabilísticas, erros e, por fim, exercícios. O objetivo desta norma é o de realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade com períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outras entidades. O âmbito desta norma é que ela deve ser aplicada na seleção e aplicação de políticas contabilísticas e na contabilização de políticas e na correção de erros de períodos contabilísticos anteriores. Políticas contabilísticas são os princípios bases, convicções, regras e práticas especificadas adotadas por uma entidade na preparação e apresentação de demonstrações financeiras. Temos aqui alguns exemplos de políticas contabilísticas em que temos o método de valorização de inventários. Uma empresa pode optar pelo método FIFO, que é First In, First Out, ou pelo método do custo médio ponderado para avaliar os seus inventários. Tem o reconhecimento de receitas, que serve para determinar em que momento a receita deve ser reconhecida, por exemplo, quando o serviço é prestado ou quando o produto é entregue. A mensuração de ativos fixos, escolher entre o modelo de custo histórico ou o modelo de valor reavaliado para mensurar ativos como edifícios ou equipamentos. Temos também a depreciação de ativos, definir o método de depreciação linear decrescente, unidades de produção, a aplicar aos ativos tangíveis. E temos também a capitalização de custos, em decidir se determinados custos, por exemplo, custos de desenvolvimento, devem ser capitalizados como ativos ou reconhecidos como gastos de período. Temos também a aplicação retrospectiva. É a aplicação de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Temos o exemplo de uma aplicação retrospectiva em que uma empresa decide alterar a forma de valorização dos inventários, passando do método FIFO para o método do custo médio ponderado. Se aplicar a mudança retrospectivamente, terá de recalcular os inventários e os resultados dos anos anteriores como se sempre tivesse usado o custo médio ponderado, ajustando assim as DFs desse período. Temos a aplicação prospectiva, que é a aplicação de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições que ocorram após a data em que a política é alterada. Temos um exemplo da aplicação prospectiva em que se a mesma empresa decidir que a alteração na política de inventário será aplicada apenas a partir do início do próximo exercício, todos os inventários e resultados anteriores permanecem inalterados, apenas as transações futuras após a data da alteração serão contabilizadas segundo o novo método. Temos aqui a seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Quando uma norma se aplica especificamente, terão de ser observadas as suas disposições.
Ou seja, quando existe uma norma contabilística que se aplica a uma determinada situação, a empresa deve seguir exatamente o que essa norma determina. Ou seja, não pode escolher livremente como registrar uma transação se já existe uma regra específica para este caso. Temos uma situação em que uma empresa compra um equipamento para usar na sua atividade. A norma aplicável diz como devem ser registrados os equipamentos, mas na aplicação a empresa deve seguir as regras desta norma para registrar o equipamento, como o reconhecimento inicial pelo custo de aquisição, o cálculo das depreciações, entre outros. A consistência de políticas contabilísticas. As políticas contabilísticas devem ser aplicadas consistentemente, ao menos que uma norma exija ou permita alterações. As políticas contabilísticas devem ser aplicadas sempre da mesma forma, ano após ano, para garantir a comparabilidade das DFs ao longo do tempo. Só podem ser alteradas se uma nova norma obrigar ou permitir essa alteração. Temos aqui um exemplo prático em que uma empresa utiliza o método das cotas constantes para calcular as depreciações dos seus equipamentos. Todos os anos, a empresa deve continuar a usar o mesmo método para que os resultados possam ser comparados entre os exercícios. Se uma nova norma permitir ou obrigar a usar outro método, por exemplo, o método das cotas decrescentes, aí sim a empresa pode alterar a política, mas deve divulgar essa mudança e, se necessário, ajustar os valores dos anos anteriores. De uma forma resumida, a seleção e aplicação de políticas contabilísticas deve seguir a norma específica aplicável a cada situação. A consistência de políticas contabilísticas deve aplicar as mesmas políticas todos os anos, salvo exceções previstas na norma. O que fazer quando se altera uma política contabilística? Quando a alteração resulta de uma nova norma interpretativa, devemos tratar a alteração de acordo com as disposições transitórias da norma interpretativa, caso existam. Ou seja, uma regra ou orientação oficial que esclarece como aplicar uma norma contabilística. As empresas devem seguir as instruções específicas que essa norma traz para fazer a alteração. Muitas vezes estas normas já dizem como e a partir de quando as mudanças devem ser aplicadas. Temos um exemplo em que uma nova norma interpretativa determina que, a partir de agora, certos custos devem ser tratados como ativos e não como gastos de períodos. O que fazer? Se a norma disser que esta alteração deve ser aplicada a partir do início do ano seguinte, a empresa só faz a alteração nessa data e segue exatamente o que a norma manda. Se a alteração for voluntária, a alteração aplica-se retrospectivamente, exceto se for impraticável determinar os efeitos específicos de um período ou efeito cumulativo da alteração. Se a empresa decide por iniciativa própria voluntariamente mudar uma política contabilística, por exemplo, mudar um método de valorização de inventários, essa alteração deve ser aplicada retrospectivamente, ou seja, a empresa deve ajustar os registros dos anos anteriores como se a nova política sempre tivesse sido usada. Em exceção, se não for possível calcular o impacto da alteração nos anos anteriores, a empresa deve aplicar a mudança a partir do momento em que for possível prospectivamente. Temos um exemplo prático em que se a empresa sempre usou o método FIFO, que é o First In, First Out, para valorizar os inventários, e decide passar a usar o método de custo médio ponderado, a regra geral é que a empresa deve calcular os inventários e os resultados dos anos anteriores como se sempre tivesse usado um novo método de aplicação retrospectiva. Com exceção se não for possível determinar os valores anteriores, por exemplo, falta de dados, a empresa começa a usar o novo método a partir do momento da alteração e explica essa situação nas demonstrações financeiras.
Alterações de estimativa contabilística. Uma estimativa contabilística resulta das incertezas inerentes aos negócios da empresa, que requerem o uso de julgamento tendo por base as últimas informações conhecidas na data da elaboração das demonstrações financeiras. Uma estimativa contabilística é uma previsão ou cálculo feito pela empresa quando há incertezas sobre determinados valores nas suas contas. Estas estimativas são necessárias porque muitas vezes não se sabe ao certo quanto será recebido, pago ou gasto no futuro. Por isso, usam-se as melhores informações disponíveis na altura e o julgamento profissional para fazer esses cálculos. As estimativas podem mudar ao longo do tempo, à medida que surgem novas informações ou que as condições mudam. Quando isso acontece, a alteração é considerada uma alteração de estimativa contabilística. Temos exemplo em que a provisão para clientes duvidosos, em que uma empresa vende a crédito e estima que uma parte dos seus clientes pode não pagar. Com base na experiência passada, a empresa estima que 2% das vendas de crédito não serão recebidas e registra esse valor como provisão para clientes duvidosos. A alteração de estimativa se no ano seguinte surgirem informações que indicam que a percentagem de clientes que não pagam aumentou para 5%, a empresa deve ajustar a provisão com base nesta nova informação. Temos outro exemplo em que a empresa compra uma máquina e estima que ela vai durar 10 anos. Na estimativa, a depreciação anual é calculada com base nesses 10 anos. Mas já na alteração de estimativa, se após 3 anos a empresa perceber que afinal a máquina só vai durar mais 2 anos, em vez de 7, deve rever o cálculo da depreciação para os anos seguintes, usando a nova estimativa de vida útil. De uma forma resumida, as estimativas contabilísticas são necessárias por causa das incertezas dos negócios. São feitas com base nas melhores informações disponíveis e podem ser revistas quando surgem novos dados. Exemplos comuns: provisões para clientes duvidosos, vida útil de ativos e perdas de inventários. Erros. O conceito de erro engloba erros imateriais feitos intencionalmente e erros materiais, quer sejam intencionais ou não. Os erros incluem os efeitos de erros, de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contabilísticas, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. Os erros materiais são erros que não têm impacto significativo nas demonstrações financeiras. Os materiais são erros que podem influenciar as decisões dos utilizadores das demonstrações financeiras. Erros intencionais ou não intencionais podem ser cometidos de propósito, fraude ou por descuido ou acidente. Temos aqui um exemplo prático de um erro matemático. Ao somar as vendas do mês, o contabilista era a soma e registrar 9.000 em vez de 10.000. Erro na aplicação de políticas contabilísticas. A empresa devia depreciar um equipamento ao longo de 5 anos, mas por engano faz a depreciação em 10 anos. E por descuido temos aqui o segundo exemplo: esquecer-se de registrar uma fatura recebida de um fornecedor. Na interpretação incorreta de fatos, no exemplo, temos um contrato que diz que um serviço deve ser reconhecido como receita ao longo de 12 meses, mas o contabilista registra tudo no primeiro mês, por não interpretar corretamente o contrato. Então, temos também um exemplo de fraude, em que um colaborador altera intencionalmente os valores das vendas para apresentar lucros mais elevados e assim receber um bônus maior. De uma forma resumida, erros podem ser pequenos ou grandes, intencionais ou não, e podem resultar de cálculos errados, aplicação errada de regras, distrações, más interpretações ou mesmo fraudes.
soma errada, uso da política errada, esquecer registros, interpretar mal contratos, manipular números de propósito, são alguns dos exemplos dos erros. Temos aqui um exercício em que diz: no dia 5 de abril, a empresa Chimena Limitada, dedicada na compra e venda de material de escritório, adquiriu a pronto pagamento mercadorias avaliadas em 11.000 meticais. VD número 777, no mesmo dia, pagou uma dívida ao fornecedor Mário no valor de 40.000 meticais, tendo pago 25.000 meticais em numerário e o restante em cheque no BIM. No dia 15 de abril de 2022, a contabilista da empresa descobre que o recibo número 17 da cobrança de cliente A, em 5 de maio de 2022, no valor de 3.000 meticais, não foi registrado no livro diário, sabendo que o saldo inicial da conta caixa era de 80.000 com base na norma contabilística do relato financeiro. E pretende-se fazer os respectivos lançamentos no Diário Geral e a devida correção do erro, considerando ter ocorrido duplicação do mesmo lançamento durante a correção do erro anterior, em que foi descoberta no dia 25 de abril de 2022, e fazer a devida regularização. Notem que o sistema de inventário usado é periódico. E temos dia 5 de abril de 2025, débito caixa e a crédito capital social no mesmo valor de 80.000 meticais pelo saldo inicial. No mesmo dia houve compra de mercadorias a pronto pagamento, então debitamos 2 de junho e creditamos a 1 caixa no valor de 11.000 meticais pela compra de mercadorias a pronto pagamento. No mesmo dia debitamos fornecedores e creditamos caixa e bancos. Fornecedores no valor de 40.000, caixa no valor de 25.000 e bancos no valor de 15.000 pelo pagamento da dívida ao fornecedor. E no dia 15 de abril debitamos a caixa geral no valor de 3.000 e creditamos clientes conta corrente no mesmo valor de 3.000 pela omissão do lançamento da cobrança do cliente A. Ainda no mesmo dia, debitamos o caixa geral no valor de 3.000 meticais e creditamos clientes conta corrente no mesmo valor de 3.000 meticais pela omissão do lançamento da cobrança do cliente A em 5 de 4 de 2022. E no dia 25, que é o nosso último dia, a nossa última operação, debitamos a 4.1 clientes conta corrente no valor de 3.000 meticais e debitamos a clientes e creditamos a 1 caixa geral no mesmo valor de 3.000 meticais pela anulação da conta duplicada. E tivemos um total de débitos de 140.000 meticais e de crédito no mesmo valor de 140.000 meticais. O total do débito sempre deve ser igual ao total do crédito. E desta forma, coloco fim à minha apresentação da norma contabilística do relato financeiro 4. Muito obrigada pela atenção dispensada.